A obra Angústia foi escrita por Graciliano Ramos e publicada em 1936, quando ele estava preso por acusações não comprovadas de ser comunista. Por conta disso, ele não pôde fazer a revisão do livro. Ele faz parte da escola literária Modernismo em sua segunda geração, que durou de 1930 a 1945. A característica mais marcante dessa geração é o regionalismo, principalmente do Nordeste, denunciando a fome e as condições de vida no sertão, como demonstram essas obras do Picasso, numa intertextualidade, que é a relação que dois ou mais textos têm entre si, com os livros produzidos nessa fase, como, por exemplo, o romance Vidas Secas, obra mais conhecida de Graciliano Ramos. A história de Angústia começa com Luiz da Silva narrando que finalmente está conseguindo sair de uma crise que durou 30 dias. Ou seja, durante um mês inteiro, ele teve uma crise muito profunda que fez com que ele não saísse da cama, ele não conseguia ir trabalhar, ele não conseguia comer, ele não conseguia fazer qualquer outra atividade, ele teve uma febre muito forte. Essa febre causou uma sensação de delírio nele muito grande, muito forte também. E aí nisso, o Luiz da Silva começa a falar pra gente de lembranças que ele teve de um passado recente, de um passado que não é tão recente assim, lá da infância, misturando com sensações que ele está sentindo naquele momento presente. Ou seja, ele está aqui narrando a história para nós, mas ela é invadida por diversas lembranças de coisas que aconteceram com ele. Ele vai apresentando para o leitor um pouquinho sobre a sua família. A gente descobre que essa família vem numa decadência, né? Seu avô morre, o seu pai também morre, ele está voltando da escola, vê um monte de gente na casa dele, os pés do pai dele ali para fora, né? Aquele pé duro, gelado, roxo de um morto, e ele fica desesperado falando: o que vai ser de mim nesse mundo? E aí por isso que ele começa a morar na rua, dorme em bancos de praça. E aí até que ele começa a vender alguns poemas que ele faz, vai morar numa pensão e até que ele consegue um emprego como funcionário público para escrever sobre políticos ali da região de Alagoas, que é onde se passa o livro, mais especificamente em Maceió. Só que esse sujeito sempre se sentiu muito deslocado nessa sociedade, né? É alguém que vem do interior, de repente vai para uma Maceió que está começando a crescer, que começa a surgir ali, né, uma burguesia, o fortalecimento dessa burguesia, e ele sempre se sente muito deslocado nessa sociedade. Certo dia, ele está deitado ali no seu jardim, na parte da frente da sua casa, quando ele repara que tem vizinhos novos. E que um desses moradores da casa ao lado é a Marina, que é uma jovem que chama a atenção dele. Ele acha a Marina um pouco fútil, mas ele começa a se interessar por ela, né? E aí ele começa a investir nela. Ele não era o maior pegador do mundo, mas ele começa a investir aí na Marina, que ela, né, se exibe um pouquinho para ele, mas vai ficando reticente, até que finalmente eles se envolvem e desse envolvimento surge a ideia de um casamento. E a Marina fica muito empolgada com a ideia. Só que o Luiz da Silva fala para ela: olha, Marina, eu acho que a gente tem que fazer algo simples, né? Eu não tenho dinheiro, você sabe bem disso, a sua família também não tem. Só que a Marina insiste na ideia. Ela fala: não, se é para eu casar, eu quero um casamento direito. E para agradar aí os caprichos da Marina, o Luiz da Silva começa a se endividar. Ele tinha pouco dinheiro, né, como já comentamos, e aí ele vai gastando uma economia daqui, pede um dinheiro emprestado para um amigo dele, que é o Moisés, tudo isso para satisfazer as vontades da Marina. E aí, no meio disso tudo, né, o Luiz da Silva já começa a ficar angustiado, porque ele fala: meu Deus do céu, né? Eu vou casar, mas eu tô sem dinheiro, minhas economias já estão indo. E eis que um dia ele conhece um tal de Julião Tavares. E esse Julião um dia aparece, sem avisar, na casa dele.
O Luiz da Silva se incomoda com essa intromissão do Julião Tavares, até porque ele não gosta muito desse sujeito, e ele não gosta também porque o Julião Tavares representa o oposto do que o Luiz da Silva é. O Julião Tavares era filho de uma família bem afortunada, dessa burguesia crescente, né? A família dele tinha um comércio, então ele tinha grana. Ele tinha roupas melhores, que as roupas do Luiz da Silva são todas esgarçadas, sapato furado, e o Julião Tavares não, ele é totalmente o contrário. Até que um dia, o Luiz da Silva está voltando lá do centro de Maceió, quando ele vê, conversando no muro da casa de Marina, a Marina e o Julião Tavares. E aí, o Luiz da Silva vai cobrar a Marina. Ele fala, pô, né, você tava trocando ideia com esse cara, a gente vai casar, eu tô aqui me endividando, gastando o que eu posso, o que eu não posso para fazer o casamento do jeito que você quer. E a Marina fala, eu? Me engraçando com outra pessoa? Imagina, não, isso é tudo coisa da sua cabeça. Só que nisso, o relacionamento deles dá uma esfriada. E é quando o Julião Tavares começa cada vez mais a frequentar a casa de Marina e eles se envolvem, né? Ele começa a encher a Marina de roupas bonitas, eles vão ao teatro, ela sai toda com as unhas pintadas, né? Com um certo luxo, daquele jeito que ela sempre quis. E aí o Luiz da Silva vai começando a ficar numa angústia e num desespero muito grande. E aí ele começa a ter várias ideias e atitudes obsessivas. Por quê? Ele começa a perseguir o Julião Tavares na rua, ele persegue a Marina. Como a casa deles, né, era muito encostada uma na outra, ele sabia a hora que a Marina ia tomar banho e a família dela, e pelos barulhos que se fazia no banheiro, ele sabia se era o pai da Marina, a Marina ou ela mesma tomando banho. E ele sempre ficava ali na parede tentando ouvir o que acontecia. E essa sensação vai angustiando muito, porque ele não consegue parar de pensar na Marina e no Julião Tavares. Até que um dia ele vê que o Julião Tavares parou de frequentar a casa da Marina. Ele fica ressabiado e num desses dias que ele estava ali sentado ouvindo na parede o que estava acontecendo, ele descobre que a Marina estava grávida. E o Julião Tavares, tinha ido embora. Numa dessas perseguições que o Luiz da Silva faz atrás da Marina, ele vê que ela entra numa casa de uma parteira e é para fazer um aborto. Assim que a Marina sai da casa da parteira, o Luiz da Silva a confronta e ela fala, pelo amor de Deus, me deixe em paz. Só que nisso, a angústia que ele sente só cresce, porque ele vê que o Julião Tavares usou a Marina e quando ele não quis mais, ele foi embora. Nisso, ele vai atrás do Julião Tavares, e claro, tomando cuidado para o Julião Tavares não perceber, e aí ele descobre que o Julião já tem uma nova namorada. E isso só faz com que a raiva e o tormento que estava na cabeça dele aumentasse. Ele fica esperando o Julião Tavares sair da casa dessa nova namorada, e nisso ele põe a mão no bolso. No que ele põe a mão no bolso, ele sente a corda que seu Ivo tinha dado um dia para ele. E o seu Ivo era um mendigo que às vezes frequentava a casa do Luiz da Silva para comer o que sobrava ali do almoço ou do jantar. E aí o Luiz da Silva vê o Julião Tavares saindo da casa da namorada nova e ele vai crescendo nesse pensamento de e se eu matasse o Julião Tavares? Até que num dado momento ele tira a corda do bolso e enforca o Julião e o coloca num galho de uma árvore para parecer que o Julião Tavares tinha se suicidado. Logo depois de fazer isso, o Luiz da Silva achou que a angústia dele ia acabar, porque o problema dele tinha acabado. Mas na verdade não. Ele vai ficando cada vez mais angustiado, com medo de descobrirem o que ele tinha feito, da polícia aparecer na casa dele. Então ele vai para casa e já começa essa sensação febril, principalmente quando ele chega na casa dele e ele fala, o que eu fiz? Né? Vão descobrir, eu vou preso. Só que um dos pontos que a gente precisa ficar bastante atento nessa obra é
O Luiz da Silva já vinha trazendo aqui vários comportamentos delirantes, né, dessa obsessão. E por conta desses delírios que ele vai tendo, a gente pode até ficar um pouco em dúvida se ele realmente executou essa ação. Num desses momentos dele de culpa e de pensar o que eu fiz e o que eu vou falar se descobrirem, olha só o que ele fala. Não fui eu. Escrevo, invento mentiras sem dificuldade, mas as minhas mãos são fracas e nunca realizo o que imagino. Ele realmente escrevia mentiras, porque no jornal falavam para ele, olha, elogia tal político, né? E ele fazia isso sem qualquer dificuldade. Mas a gente fica com uma pulga atrás da orelha se isso realmente aconteceu ou se foi o resultado de um delírio do Luiz da Silva. Logo que ele acaba de falar essa frase, ele fala das mãos dele, né? Que ele olha para as mãos e vê as mãos em carne viva. Então o leitor fica, né, nesse ponto. Será que de fato aconteceu? Porque ele vai narrando fatos que vão mostrando pra gente que sim, né? Talvez ele realmente tenha cometido esse crime, mas por outro lado, ninguém vai atrás dele para descobrir se realmente foi ele. Não sai uma notícia no jornal, né? Não sai no obituário ali, nas notas de falecimento do jornal, sobre a morte do Julião Tavares. Então, o leitor pode ficar um pouquinho com essa pulga atrás da orelha. Só que, logo depois desse ato, ou desse possível ato, é quando o Luiz da Silva entra nessa crise. E isso é um ponto muito importante da obra. Porque esse fim do livro é o início dos 30 dias da crise do Luiz da Silva. E o início do livro é justamente o fim desses 30 dias da crise que ele teve. Então, o fim já está se remetendo ao início e o início já se remete ao fim. Tanto que, quando vocês forem ler a obra, logo depois de ler o final, você pode retomar o começo dela. Luiz da Silva, que é o narrador e personagem principal de Angústia, tem diversos motivos para se sentir angustiado, sufocado. Essas sensações acompanham Luiz da Silva desde quando ele é criança até a sua vida adulta. Eu vou mostrar para vocês agora alguns trechinhos que mostram isso desde o início da sua vida. Mas vale lembrar que a leitura de trechos nunca substitui a leitura do livro. Quando eu ainda não sabia nadar, meu pai me levava para ali, segurava-me um braço e atirava-me num lugar fundo. Em seguida, repetia a tortura. Certo dia, uma cascavel se tinha enrolado no pescoço do velho Trajano. Eu olhava ele de longe, aquele efeito esquisito. A cascavel chacoalhava, Trajano dançava no chão de terra batida e gritava: "Atira, atira, atira!" Penso na morte do meu pai. Quando voltei da escola, ele estava estirado, coberto com um lençol branco que lhe escondia o corpo todo, até a cabeça. Só ficavam expostos os pés. Estava espantado, imaginando a vida que ia suportar sozinho neste mundo. Então aqui nós temos 3 episódios que aconteceram com o Luiz da Silva. Um, que era essa tortura, né, como ele diz, que o pai fazia com ele para ele aprender a nadar, então jogava ele na água e quando ele começava a não ter ar, o pai tirava ele e depois jogava de novo, né? Ao mesmo tempo, a gente vê mais 2 cenas de sufocamento, né, dessa sensação de não conseguir respirar, que é a morte do seu avô, que é o Trajano, que morre com essa cobra enforcada no pescoço, e também do pai com lençol coberto por todo o corpo, né? Esse pai ali não tinha o rosto para fora, né? Estavam só os pés. Então são imagens aí angustiantes de sufocamento. E a partir disso a vida do Luiz da Silva não foi fácil. Como ele já fala, né, ali na morte do pai, o que vai ser da minha vida? Ele passa a morar na rua, depois ele vai morar numa pensão, até que ele consegue morar num lugar, que é por onde nós vamos ver a história, só que também não era um lugar muito agradável. Veja o porquê. Os ratos não me deixavam trabalhar. Tinham aberto um buraco no guarda-comidas. Viviam lá dentro, numa chadeira infernal. Às vezes havia um cheiro de podridão.
O fedor resistia. O armário dos livros transformado em cemitério de ratos. Além desse aspecto dos ratos na casa, tem o aspecto também do calor, né? Maceió, que é onde se passa a obra, já é conhecida por suas altas temperaturas e dentro da casa também era muito quente. E um outro ponto que vai despertar cada vez mais essa angústia do Luiz da Silva é o fato dele se apaixonar pela Marina e ela trocá-lo por outro. Graciliano Ramos é conhecido por ser um autor de uma linguagem concisa e objetiva. Em Angústia, esses traços estão presentes, mas é um livro conhecido pela linguagem mais exacerbada do Graciliano. Isso acontece por duas razões. Já que estamos falando de um personagem que sente muito e que tudo é muito grandioso para o Luiz da Silva, essa linguagem em alguns momentos fica assim, mais exacerbada. E o segundo motivo é porque o Graciliano estava preso quando a obra foi publicada e ele não teve tempo de revisá-la. Esse narrador é em primeira pessoa justamente porque quem narra a obra é o seu personagem principal, no caso, o Luiz da Silva. E isso faz com que a obra seja permeada por fluxo de consciência. O que isso significa? Não é que a narrativa vai falando da ordem cronológica em que as coisas aconteceram. A gente acompanha o fluxo de pensamento do Luiz da Silva, né? Então, nosso pensamento, ele vai e volta. Com o Luiz da Silva era a mesma coisa. Ele estava narrando algo que era de um momento mais presente e, de repente, estamos vendo a juventude dele ou sua infância, porque esses pensamentos invadem a sua cabeça e o leitor tem acesso a isso. Um outro ponto que é importante falar é que, por mais que a obra tenha bastante esse lado da introspecção do Luiz da Silva, ela não deixa de lado a crítica social, que é uma das características principais da segunda geração modernista, a qual o Graciliano Ramos pertence. Olha um trechinho que exemplifica isso. Era uma mulher gorda, amarela, mal vestida, com uma barriga monstruosa. Os pés, sujos e inchados, cresciam demais nos sapatos cheios de buracos. Com uma das mãos, segurava o braço de uma criança magra e pálida. Vida infeliz, vida porca. Então aqui a gente vê, né, a situação em que as pessoas viviam, não só essa mulher, como também Marina, como Luiz da Silva e diversos outros personagens do livro. Por isso que Angústia é uma obra tão prestigiada, porque traz esse lado da crítica ao mesmo tempo que a gente entra nessa vida do Luiz da Silva e é como se estivéssemos dentro de toda essa angústia que o personagem vive em todas as páginas. Que tal testar o que você aprendeu com o nosso vídeo através de um quiz? Clique no link que está na descrição abaixo ou aproxime seu celular do QR Code aqui da tela. Aproveite para acessar o site do Instituto Eurofarma e conhecer nossos cursos e se inscrever. Já anote na agenda, o nosso próximo vídeo será sobre poemas escolhidos do Gregório de Matos.